Amém? Então eu quero falar com você nessa noite sobre oração. Amém? Quem aqui, além de mim, já orou e não teve a sua oração respondida ainda? Quem aqui, além de mim, já pediu alguma coisa para Deus e não recebeu? Pois é, a Bíblia diz em Tiago 4 que a gente pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Ou numa versão mais moderna diz, vocês pedem, mas pedem mal para os seus próprios prazeres. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque pedem para os seus próprios prazeres. Se a Bíblia está dizendo que a gente pede e não recebe, porque a gente está pedindo mal, se a gente pedir certo, a gente vai receber. Certo? Se a Bíblia diz, pedi, se vocês pedem e não recebem porque pedem mal, se a gente pedir certo, se a gente pedir, da maneira certa, a gente vai receber. Então o tema da mensagem de hoje é como ter as suas orações respondidas. Amém? Quem quer ter suas orações respondidas aqui além de mim? Glória a Deus. E a primeira coisa que a gente tem que saber, que é o que faz com que tudo dê certo, encontra-se, também não precisa abrir, mas no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Eu quero te dizer que para a gente andar bem, para a gente orar certo, para a gente ter atitudes certas, julgamentos certos, decisões certas, e quando a gente tem decisões certas, atitudes certas, quando a gente faz o que é certo, a gente colhe o que é certo. A gente recebe o que é certo. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter sabedoria. A definição de sabedoria é isso. Sabedoria é inteligência plena, habilidade nas decisões, habilidade nos julgamentos, julgamentos corretos, escolhas corretas e atitudes certas. E quando a gente faz tudo isso, quando a gente tem sabedoria e a gente faz tudo certo, a gente colhe o que é certo, a gente vive tudo certo. A gente vive as nossas orações respondidas, porque a gente está pedindo certo, porque a gente tem sabedoria. E eu quero te falar na Bíblia, para você ter uma noção como é importante. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, versos de 3 a 13, é o livro que fala do homem mais sábio da terra. Esse homem chamava-se Salomão, que foi filho de Davi, que foi ungido rei no lugar de Davi. E Salomão amava o Senhor. A primeira coisa, Salomão, vocês estão aí? Salomão, começa assim já. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Antes de continuar, quero que você imagine comigo o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que Salomão conhecia por causa do reino do seu pai Davi. E o reino de Davi foi um reino mais próspero, foi um reino unificado, foi um reino que andava e buscava a presença de Deus, foi um reino próspero. Durante 40 anos, Israel viveu chamado anos dourados com o reinado de Davi. E Salomão cresceu, ouvindo Davi, vendo Davi, ouvindo Davi falar de sabedoria. E Salomão
Lá depois vocês vão ver em Provérbios 4, é um mentoreamento de Davi, porque ele falava, filho, de tudo que você precisar para essa sabedoria. Filho, não se aparte da sabedoria. Filho, não se esqueça da sabedoria. E Davi falava isso, e Salomão via que a sabedoria fazia com que o seu pai decidisse as coisas certas, julgasse as coisas certas e vivesse a prosperidade e as vitórias em tudo que ele fazia. E quando Salomão foi ungido rei, quando o Senhor apareceu para Salomão no sonho e disse, pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Salomão tinha mais ou menos 18 a 20 anos. Você já imaginou? Você, jovem, diante do homem mais poderoso do mundo, ele chega para você e fala assim, pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Provavelmente o jovem pediria muito dinheiro para ser milionário. Ou pediria um iPhone 10. Ou pediria, eu quero ir para a Disney, para os Estados Unidos. Ou pediria, eu quero ser o mais popular ou a mais popular entre os garotos, entre as garotas do mundo. Quero te dizer que todas essas coisas, você pode até ter, sem sabedoria você perde. E Salomão, diante de Deus, diante daquele que podia fazer qualquer coisa, nem vacilou. Respondeu assim para o Senhor. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi. Ele viu. Pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. E sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, que sou eu, Salomão dizendo. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao pedido dele, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, um coração cheio de sabedoria, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso, o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, não pediu uma vida longa, quero viver muito, Deus, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas já que você pediu discernimento, sabedoria para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio, capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Quando a gente pede algo que agrada o coração de Deus, quando a gente pede algo que Deus quer que aconteça aqui na terra, o Senhor se alegra, dá para a gente, responde e dá para a gente além do que a gente pediu, Ele dá aquilo que a gente não pediu. O que você tem pedido? Um carro zero? Para quê? Muito dinheiro? Para quê? Um emprego? Para quê? Quero te dizer que você está pedindo um casamento? Para quê? Eu quero te dizer que Deus pode até te dar um carro zero, mas daqui, se você não tiver sabedoria, daqui 2 anos você já vai estar enjoado desse carro, porque já vai ter lançado os modelos novos, os designs novos, e você vai falar, já não quero mais esse carro, eu quero outro, Senhor, eu quero outro, eu quero outro, porque não vai ficar descontente.
sem sabedoria. O Senhor pode dar um emprego, mas sem sabedoria você perde esse emprego. O Senhor pode dar um casamento, mas se você não tiver sabedoria para manter esse casamento, você vai perder esse casamento também. Quer dizer que as coisas só são mantidas e só acontecem quando a gente tem sabedoria para pedir algo que Deus queira fazer aqui na terra. Eu vou te dar uma outra. Deixa eu só te mostrar em Provérbios 4, 6, quando eu te falo que depois você lê na sua casa, o livro de Provérbios é Salomão que escreveu. E o título desse capítulo são as instruções de um pai para o filho. Então, para você ver o que ele aprendeu com Davi, o que ele viu com Davi, o que ele viu de sabedoria em Davi, o que a sabedoria trouxe para Davi, para a família de Davi, para o reino de Davi, para a nação de Israel. Então, esse Provérbios 4, Salomão está falando, olha, o meu pai só falava disso, me ensinou isso. E no verso 6 ele diz, filho, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E não é o temor de medo. Sabedoria não é ter medo do Senhor. Sabedoria, o temor quer dizer, é o respeito, é o saber de que Ele é um Deus grande e poderoso, não há outro como Ele. Esse é o temor que tem que ter no nosso coração. Esse é o respeito, a reverência que a gente tem que ter diante de um Deus grande. Quando eu falo, o Senhor está neste lugar, os nossos joelhos deviam tremer e temer diante da presença dEle. Primeiro foi Salomão, que agiu com sabedoria. Salomão foi o homem mais próspero, mais rico, mais famoso. Tudo que ele pôs à mão prosperou até que ele começou amando Deus, até que ele parou de amar a Deus. Aí a destruição veio sobre ele. Mas enquanto ele foi sábio, ele amava a Deus e andava e buscava Deus. Mas quando ele deixou de ser sábio, ele abandonou a Deus e os caminhos do Senhor e a destruição o alcançou. Quero que você veja também, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 3, é a história de uma mulher. Eu vou ler três versículos só para você saber, mas depois você lê em casa, porque é a história de Ana, uma mulher que queria filhos e era estéril. Então havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Havia um homem chamado Eucana, filho de Jeroboão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. E ele tinha duas mulheres, porque na época era permitido, tá, gente? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. O que eu quero te dizer, depois você continua, vai até o verso 20, mas para não tomar tempo, eu quero te contar essa história verídica. Então esse homem chamado Eucana, homem que temia Deus, que amava Deus, que todo ano subia a Siló para adorar o Senhor, para sacrificar ao Senhor, ele tinha duas esposas. Uma chamada Ana, que não tinha filhos, e outra Penina, que tinha filhos. E não ter filhos naquela época era uma vergonha. Não ter filhos naquela época era um carimbo da sociedade dizendo, você é uma rejeitada de Deus. E todo ano, Ana e Penina subiam junto com Eucana, adoravam a Deus, e ela orava e falava, Senhor, dá-me filhos, Senhor, dá-me filhos. E ela descia, ano após ano, ela orava e pedia filhos e não recebia. E Penina, imagina a Penina. Penina que tinha filhos, devia ficar do lado dela assim, eu tenho filho, você não tem. Você é rejeitada de Deus. O Eucana não te ama, ele me ama mais porque eu tenho filhos. Imagina a pedra no sapato que devia ser essa Penina na vida de Ana. Aquela mulher aquela mulher era um inimigo levantado por Deus para ser uma perturbação na vida de Ana. Bispa, você falou errado.
Você falou que ela foi um inimigo levantado por Deus. Não, é pelo diabo. Não, não é pelo diabo, não. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não veio para perturbar. Os inimigos que estão perturbando você, eu quero declarar que são para acelerar o processo do teu milagre. Para te empurrar, para você crescer, para você correr, para receber o teu milagre. Esse inimigo que está aí perturbando, essa pedra no teu sapato, louva a Deus, Senhor, está chegando. O meu milagre está chegando. E de tanta perturbação daquela penina, chegou um ano que Ana subiu lá e mudou a oração dela. Verso 11, coloca para mim. E ela orou ao Senhor e pediu um filho. Só que dessa vez, ela fez uma oração diferente. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Isso é um voto de Nazireu. A perturbação de Penina foi tanta, que dessa vez Ana falou: não é possível. Eu vou lá, eu vou orar, mas dessa vez eu vou orar diferente. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor, eu vou dar ele para você. E nessa hora eu imagino que o céu, Deus fez assim: para tudo, escutem. Anjos, escutem. De todos os clamores, de todas as estéreis, escuta essa agora, essa. Ela está pedindo um filho, mas não é para o seu próprio prazer. Ela está dizendo que se eu der um filho, ela vai dar ele para mim. E naquela época, Israel, a nação de Israel, estava vivendo um caos espiritual. Tinha se afastado de Deus. Estava buscando outros deuses. Estava vivendo um caos espiritual. E quando a gente se afasta de Deus, o caos espiritual traz todos os outros caos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Fala, se começar o caos espiritual, prepare-se. Todos os outros caos virão sobre nós. E Israel então estava vivendo um monte de caos porque tinha se afastado de Deus. E Deus queria que aquela nação, o povo escolhido dele, voltasse aos caminhos de Deus. Voltasse a ter relacionamento com Deus. E naquela época, eram os profetas, homens levantados por Deus para ser boca de Deus naquela terra. Para dizer: assim diz o Senhor dos exércitos. E mandar um recado para o povo: se vocês não voltarem aos caminhos do Senhor, se vocês não largarem a idolatria, o juízo de Deus virá sobre nós. Deus precisava levantar um profeta. Ana queria um filho. E quando ela fala: Senhor, dá-me um filho, que eu devolvo para o Senhor, ela disse: Senhor, se você me dá um filho, eu te devolvo um profeta. E a oração dela mudou. E ela não estava grávida ainda. Ela continuava naquele lugar. E todo ano ela subia e descia com aparência triste, com semblante triste, e não comia de tanta humilhação. Todo ano ela orava: dá-me um filho, estava orando errado. E descia toda tristecida, toda humilhada, e não comia porque estava orando errado. Tem gente que não tem mais prazer de orar aqui atualmente na igreja, da face do Senhor Jesus na terra. Sabe por quê? Não tem? Porque está orando errado. Está pedindo, não está recebendo porque está pedindo errado. Aí fica desanimado, fica entristecido, fica dizendo que Deus não ama, fica numa bola de pecado. Dizendo: não, você está orando errado. Porque na hora que você começa a orar certo, ela tinha acabado de fazer essa oração. Nada tinha mudado. Ela estava ainda naquele lugar. Verso 18, por favor. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho. Comeu. E o seu rosto já não estava mais abatido. Mas não tinha acontecido nada ainda. Ela estava lá ainda. Só que quando ela fez a oração certa, o Senhor
deu a certeza para ela da resposta. Deu a certeza de que aquilo ia acontecer. O que você tem pedido? Tem desejo do coração de Deus? O que você tem pedido? Deus está precisando aqui na terra? Você quer um carro para os seus próprios prazeres? Eu já contei, mas se você que não estava, não conhece, quando eu era solteira, eu ia à igreja. Eu nasci na igreja, mas não conheci Jesus, estava só na igreja. Eu achava que conhecia Jesus. E aí, teve um evento, um sorteio no shopping Ibirapuera, que se você fizesse uma compra num determinado valor, você ganhava um cupom para concorrer a 4 carros. 4 BMWs. Uma prata, uma preta, uma azul marinho e uma vinho. Na época, esses anos, bastante anos atrás, o branco ainda era só táxi, né? Era coisa fora de moda. E aí eu estava lá, recebi o cupom, minha mãe está aqui, minha mãe sabe. Recebi o cupom, preenchi o cupom e falei, Deus, se alguém tem que ganhar sou eu, que sou uma serva tua. Olha que hipócrita. Né? Ainda coloquei, Deus é fiel, no cupom. Olha que ridícula. Né? E aí falei, e a Bíblia diz que a gente tem que ser específica naquilo que a gente pede, então eu quero a vinho. Botei o cupom lá, ainda orei. Palhaça, né? Ridícula. Ainda orei e fui embora. No dia do sorteio estava eu lá, sortearam a preta, eu sabia que a preta não era minha, sortearam a azul, sabia que não era, sortearam a prata, sabia que não era nada, sortearam vinho. Não ganhei. Chorei. Deus, o Senhor não me ama, eu sou sua serva. Mentira, que não era nada, eu era só frequentadora de igreja. Eu sou sua serva, eu queria tanto uma BMW. Aí o Senhor nitidamente falou no meu coração, para quê? Se eu te der uma BMW hoje, 2 coisas podem acontecer. Uma, com certeza, você nunca vai conseguir cumprir aquilo que eu tenho para você. Sabe por quê? Porque 2 coisas podem acontecer. Ou você some da igreja, porque você vai ficar circulando por São Paulo, nos barzinhos, nas ruas, de bastante gente para desfilar com a sua BMW e nunca mais volta para a igreja. Ou no próximo farol você vai ser morta, porque vão assaltar a BMW, você vai agarrar na direção, vai dizer, não saio da minha BMW e vai te matar. Para que uma BMW? Eu nunca chegaria aqui numa BMW. Se eu tivesse ganhado aquela BMW, eu nunca estaria aqui em cima. Para quê? E aí, o ano passado, lá perto de vocês, naquele posto de gasolina, Sérgio, no Ipiranga, ali da esquina, tinha uma placa, né? Abasteça 50 litros de combustível e concorra a um Audi, um A3. O ano passado. E eu parei e fiquei olhando, né? E eu converso muito com Deus, né? E fiquei rindo. Falei, Senhor, eu não vou pegar esse cupom dessa vez. Porque eu não preciso de um A3. Se bem que ele é lindo, tá? Aí, nitidamente, o Senhor me falou, hoje, eu poderia te dar um A3. Porque esse A3 não tiraria você dos meus caminhos. E eu fiquei tão feliz que eu falei, mesmo assim, Senhor, eu não quero esse cupom. Já abasteci, virei e fui embora. Mas eu vou te contar uma coisa. Escreve aí, que eu falei de manhã, pode escrever. O A3, porque na realidade quando eu vi aquele A3, eu falei, Jesus, é a cara do meu marido. O A3 é a cara do meu marido. Porque escreve aí também, não importa quantos anos eu tenha. Vocês vão ver um dia eu chegar com o carro dos meus sonhos, né? E não importa, o carro do meu sonho não. Não tenho sonho de carro, mas um carro que eu gosto. Se um dia eu pudesse ter um carro assim, né, desse carro, eu escolheria esse. E um dia vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu gostaria muito de um troller, um Jeep. O pessoal fala, mas para que você quer um troller? Porque eu quero passar em cima de lombada, calçada, não quero parar em lugar nenhum, eu quero continuar, eu quero andar, entendeu? Todo mundo para quando o troller está passando, é um negócio muito louco, brincadeira. Mas é porque eu gosto de Jeep. E aí o apóstolo, ele acha bonito o A3. E um dia, com certeza, escreve aí, vocês vão ver um A3 entrando nesse corredor.
Não porque ele vai roubar a igreja. Não é porque é isso. Porque ele só pensa no reino. E quando a gente pede coisas certas que agradem o Deus, quando Salomão pediu a coisa que Deus queria, ele mesmo assim, eu vou te dar o que você não pediu. E um dia vocês vão ver um A3 aí. Mas olha bem, olha rápido, que eu tenho certeza que esse A3 vai entrar pelo corredor, vai ficar uns dias só e ele vai vender para dar para a casa do Senhor. Tá? Mas isso eu estou te dizendo, porque quando Ana descobriu a maneira certa de orar alguma coisa que Deus quisesse, né? Ela recebeu e já tomou pela fé. Desceu, comeu, já estava feliz, o rosto não estava triste, nem tinha ainda conhecido seu marido, ele ainda nem tinha se relacionado com ela, mas ele acabou de descer, diz a Bíblia que Eucana conheceu Ana e ela ficou grávida. E nasceu Samuel, o profeta mais famoso daquela época, o filho da concorrente. Vocês imaginam Penina? Penina deve ter ficado mordida. Quero dizer que os inimigos que te perturbam, quando eles virem o resultado das orações que você faz ao Senhor concretizadas, eles vão ter que declarar: o Senhor é Senhor da tua vida. Né? Então, eu quero te falar, como então que a gente tem a nossa oração respondida? Primeira coisa, o que você tem pedido é o que o Senhor Jesus quer? Primeira coisa, o que você tem pedido é sonho de Deus também? Você está pedindo um casamento porque, bispa, porque eu quero casar. Quer casar por quê? Eu preciso de um marido, eu quero casar, eu preciso. Você precisa, você quer por uma necessidade emocional e física, o nome do Senhor vai ser glorificado aonde? Deus pode até dar, mas vai demorar. Eu tenho uma conhecida, uma pastora que tem mais de 35 anos e ela quer casar. E ela é solteira, uma bênção, uma adoradora, né? Uma mulher de Deus. E aí, eu tive a oportunidade de encontrar com ela e perguntei para ela: pastora, você quer casar? Eu quero. Você tem esse sonho? Tenho. Essa é a sua oração? Sabe o que é? Eu tenho um amigo, pastor, que ficou viúvo. E aí ela fez assim para mim: espera só um pouquinho. Ele tem filhos? Eu falei: ele é jovem, né? Ele ficou viúvo, ele tem filhos quase entrando na adolescência. Então, minha querida amiga, a nossa conversa acabou por aqui. Eu falei: por quê? É porque a minha oração para Deus é: Senhor, eu quero um marido que não tenha filhos, para que a gente possa fazer sua obra sem nenhum impedimento. E quando o Senhor der filhos para nós, eles já vão ser gerados na tua obra, já vão estar acostumados a dormir em qualquer lugar, a comer em qualquer lugar. Porque ela falou para mim: já imaginou, Bispa Débora? Adolescente, a gente nunca sabe se quer, se não quer, se está bom, se não está bom. Dá de a gente precisar viajar, pregar a palavra, a gente vai viajar muito, levar Jesus aos 4 cantos do Brasil, fora do Brasil, se eles não puderem ir por causa de escola, se eles não quiserem ir porque não tem vontade. Não. A minha oração para o Senhor é: Senhor, o meu marido não vai ter filhos. Eu falei: mas você não quer nem saber quem é? Eu não quero. Obrigada. Nossa conversa acabou por aqui. Virou as costas, me deu um beijo e foi embora. E eu fiquei olhando e falei: essa orou mesmo ao Senhor de verdade. Porque não adianta você, a partir de hoje, começar a orar coisas que você sabe que o Senhor quer e depois mudar de história. Por exemplo, ela podia ter falado assim: Bispa Débora, eu estou orando para casar, tal, ele não, a pessoa que eu quero não pode ter filhos. Foi isso que eu pedi para Deus. Aí eu podia falar assim: pastora, mas eu conheço um homem de Deus, pastor, um homem cheio de Espírito Santo, ele tem 2 filhos. Será que, Deus, vou fazer o seguinte, ela podia ter feito assim: Deus, vamos fazer o seguinte, esquece aquele negócio de filho, eu queria um homem de Deus, o filho a gente dá um jeito agora, vamos nessa, Bispa Débora, me apresenta. Pronto. Já tinha enfiado o pé na jaca, dava tudo errado. Por quê? Falhou, fez um pacto com Deus e não cumpriu. Porque Ana, vocês vão lembrar depois, que assim que o menino desmamou, ela entregou ele para o sacerdote Eli, levar ele para a escola de profeta. Então não faça voto com Deus, tolo, e não cumpra. Porque vai ser pior a emenda do que o soneto. Primeira coisa para orar certo: você está pedindo algo que é sonho de Deus,
Bispa, como é que eu vou saber se é sonho de Deus? Ué, está na palavra, vai abençoar a terra? Vai fazer diferença? É desejo do Senhor? O desejo do Senhor é que ninguém se perca, que todos sejam salvos, que todos conheçam Jesus. Você quer pedir alguma coisa para Ele? Pede, Senhor, me faz um agente de milagre aqui nessa terra. Eu quero ganhar Jesus na fila do banco, na fila da padaria, no mercado, no trabalho, na faculdade, aonde quer que eu for. Aí Ele olha e fala, eu também quero. E já que você quer isso, e vai fazer isso, e está fazendo isso, e está lutando para isso, eu vou te dar tudo aquilo que você ainda não pediu. E aí Ele acrescenta o que você está precisando. A oração certa, que traz a resposta certa, a oração com sabedoria é aquela que pede, os nossos pedidos têm que ser vontade de Deus. A segunda coisa, para a oração trazer resultado, trazer resposta, a oração sábia. O que você está pedindo, dá para oferecer para Deus? Oferece alguma coisa para Ele? Como assim oferece? Oferece. Senhor, eu quero ser muito próspera. Eu quero ser muito próspera, Jesus, porque eu quero abrir escolas. A escola que a gente vai abrir dia 6 de fevereiro. Eu quero que chegue até universidade. Eu quero mais igrejas. Eu quero ter dinheiro para colocar transporte escolar. Eu quero ter dinheiro para colocar transporte para as pessoas virem à igreja. Eu quero ter na nossa ONG. Eu quero, Senhor, eu quero. Que o Senhor seja conhecido em toda a terra. Então, eu quero dinheiro para oferecer mudança para o Senhor. Deus está cansado de gente pidona, medíocres, mendigos espirituais, que só pedem. Deus já deve estar cheio, porque a humanidade toda pede. E a igreja do Senhor Jesus tem que parar de ficar pedindo, sem oferecer nada. Quer um exemplo? Sérgio, vem aqui um minutinho, fazendo favor, filho. Corre aqui, vamos fazer um teatro. A gente tem que parar de ser mendigos espirituais. Sérgio, você já é um empresário, entendeu? Mas agora você é um mega blaster empresário. Você fatura R$1 milhão por mês. Fala amém. Isso. Né? Se não falou amém, porque já deve faturar, fala, não, é muito pouco, quero ganhar mais. Amém. Eu sou uma desempregada. E nós estamos na igreja. Né? Eu sei que você é um empresário, e eu estou na igreja, e eu estou desempregada. Aí eu chego para você e falo, Sérgio, estou desempregada, sabe o que é? Eu sei que você tem uma empresa, mas será que você não pode me dar um emprego? Me abençoa. Estou precisando tanto. Eu vou pensar no seu caso, vou pensar. Me abençoa, estou precisando tanto, me dá um emprego. Você acha que ele vai falar, pelo amor de Deus, essa mulher não tem perfil. Se não tem perfil para trabalhar na minha empresa, como é que eu vou falar para ela? Não estou precisando, não vai dar. Não, vai ficar mal, o que eu faço? É a mesma coisa com Deus, fica pedindo, me dá. Agora, Sérgio, você continua sendo empresário, e eu estou desempregada. Eu chego para você e falo, Sérgio, eu estou disponível no mercado, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu entendo de todo o procedimento da sua empresa. Eu tenho capacidade e tenho desejo. Eu quero te provar que se um dia eu trabalhar na sua empresa, eu vou duplicar o teu faturamento. E se isso não acontecer, nos primeiros 2 meses, você pode parar de me pagar. Porque eu tenho aquilo que você precisa e eu posso te ajudar. Eu acho que tem uma vaguinha lá na empresa. Eu vou pensar direito, amanhã eu te respondo. Obrigada. Você vai chegar diante de Deus mendigando? Ou você vai chegar, Deus, dá-me, porque eu vou multiplicar o que o Senhor está me dando. Quando o Senhor me der, todo mundo vai ver que foi o Senhor que fez. Quando o Senhor der, o teu nome vai ser glorificado, o teu poder vai ser manifestado, todos vão ver que o Senhor é real e poderoso. Me dá, meu marido, converte ele, Jesus. Para quê? Para ele parar de encher a sua paciência? Você não aguenta mais ele enchendo a sua paciência? Não aguenta mais os petelecos que ele te dá? Não, Jesus, é o seguinte. Casei errado.
Entendeu? Não era para ter casado porque ele não conhecia Jesus, ou casei no tempo da ignorância, a gente não conhecia Jesus, eu conheci ele ainda não, mas é o seguinte, Jesus, converte esse homem, porque nós vamos pregar aos 4 cantos da terra. O teu nome vai ser glorificado, a família dele vai ser salva pela transformação da vida dele. Nós vamos fazer diferença, nós vamos pregar para casais que passaram pelo que nós passamos, pelo que eu passei. Senhor, traz à existência esse chamado para a vida dele em nome de Jesus. Me dá um casamento, muda meu marido, muda meu filho. Não. O que você vai fazer em troca com aquilo que Deus trouxer à existência? Aquilo que você tem pedido. O que você vai oferecer com aquilo se o Senhor te der? Segunda coisa, ofereça algo para o Senhor. Nos teus pedidos, na tua oração. Senhor, dá-me um filho. Eu te entrego ele como profeta. Né? Terceira coisa, a sua oração, ela abençoa muita gente? Ou ela é só para você? Para o seu próprio umbigo? Porque eu quero te dizer que Deus não é um Deus individual, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Não é porque Deus amou só Israel, o povo dele. Não é porque Deus amou só eu que deu Jesus, porque Deus amou o mundo. Abraão foi um homem abençoado, porque benditas seriam todas as famílias da terra por causa de Abraão. Jó começou a ser abençoado daquela desgraceira toda que ele vivia, quando ele orou e abençoou os seus amigos. Os seus sonhos, os seus planos, os pedidos da tua oração são só para você? Se forem só para você, eu quero te dizer, senta e espera. Que ou demora muito, ou não vai chegar. Agora, se aquilo que você tem pedido, abençoar, né? Todo mundo, né, você vai receber. Como ter respostas na minha oração? Orando com sabedoria, orando a coisa certa. Lembra de Salomão, diante do homem, diante do Deus Todo-Poderoso. O que você pedir, eu vou te dar. Bom, eu aprendi pelo meu pai que só com sabedoria a gente colhe tudo certo. Então, verdade. A sabedoria, você vai receber, e vai receber aquilo, tudo que você poderia ter pedido e não pediu, mas eu vou te dar. Isso não é diferente conosco.